Olá, essa então é a continuação da aula 1 de epidemiologia, é a parte 2 do assunto de assistência farmacêutica. Então, para a gente continuar, a gente vai definir então o que é epidemiologia. Epidemiologia então pode ser definida como o estudo dos determinantes, o estudo dos fatores e da distribuição de frequência das doenças nas populações humanas. Então, o que está causando, né, esses determinantes e como que está se distribuindo essa frequência de doenças nas populações no geral, nas populações humanas. Então, a epidemiologia ela tem 4 premissas fundamentais. Primeiro, as doenças não ocorrem por força do acaso. Segundo, doenças possuem fatores causais e preventivos. Então, a segunda ali está reforçando a primeira. Eles têm fatores causais, não é por força do acaso. Terceiro, fatores podem ser identificados por meio de investigação sistemática, aquilo que a gente chama de método epidemiológico. Então, através do método epidemiológico, a gente consegue então, identificar os fatores fazendo essa investigação sistemática. O quarto, então, ações sanitárias legítimas devem ser baseadas nos resultados obtidos nessa investigação. Então vai ter toda essa investigação a partir dessas premissas fundamentais e como resultado dessa investigação a gente consegue tomar medidas sanitárias legítimas, ações sanitárias. Então para a gente continuar, o que é método epidemiológico? São conjuntos de técnicas de investigação cujo propósito é conhecer, destacando ali o mais completamente possível uma dada situação que se apresenta no contexto das enfermidades nas populações. Então, eles vão usar esse método epidemiológico, vai usar um conjunto de técnicas para investigar, para conhecer bastante essa situação que se apresenta dentro de um contexto que vai ter enfermidades dentro dessa população. Então, ele vai conhecer o mais completamente possível. A finalidade, então, do método epidemiológico é determinar a probabilidade de ocorrência de um dado fenômeno. Por quê? Porque ele pode, então, ajudar a intervir. Quando se tem esses dados epidemiológicos, a gente consegue intervir, consegue fazer algo a respeito para que talvez essas enfermidades não ocorram dentro da população ou ocorram em menor escala. Então, na aula passada, a gente falou do John Snow, que é considerado o pai da epidemiologia. E o Snow, na época, ele não era reconhecido, mas hoje ele é bastante reconhecido. E o Snow, ele suspeitava, então, da água como meio de transmissão da cólera, como a gente já viu. E para comprovar, então, essa suspeita, ele empregou, então, um método epidemiológico. Ou seja, ele empregou um conjunto de técnicas para investigar, para conhecer o mais completamente possível sobre a cólera, dentro daquele contexto que estava ocorrendo, aquele surto de cólera. A enfermidade, no caso, seria a cólera dentro dessa população específica, no caso lá ele estava estudando na Inglaterra. Então, como é que ele fez? Como é que o Snow começou? Primeiro, ele precisava formular hipóteses. Então, ele formulou ali, por exemplo, 2 hipóteses. A primeira hipótese, para ver se o número de casos estava ligado então, com as regiões que tinham abastecimento de água que estavam relacionados com esgoto, que tinham contato com esgoto. Então, se tinha maior número de casos em regiões que usavam essa água suja ou não. Caso satisfeita essa primeira condição, caso tivesse relação com essa água suja no número de casos de cólera, então não seria possível que a água fosse o veículo de transmissão da doença? Então, poderia ser possível. Ele estava formulando, então, essas hipóteses. Para testar, então, essas hipóteses, ele organizou dados, no caso a gente pode ver nessa tabela 1, então taxas de mortalidade por cólera por companhia de abastecimento de água. Então ele organizou ali as companhias, no caso ali são 3 companhias, primeira, segunda, terceira companhia, a população ali em 1851, naquele determinado tempo, então vai ter ali o número de pessoas, o número de pessoas naquela população, quantidade de mortes provocadas por cólera em 1853 e mortes por 100 mil habitantes, ou seja, quantas mortes tinham a cada 100 mil habitantes. A primeira companhia ela havia trocado o ponto de captação de água por um ponto acima das canalizações de esgoto, então ela não estava tão contaminada com água de esgoto como as 2 outras companhias.
Então, se a gente for ver essa tabela, a gente pode ver que a primeira companhia, ali em mortes provocadas por cólera, está 0 mortes provocadas. Então, pode ser que seja porque as canalizações, né, de esgoto, elas estavam ali acima, então não estava tendo contato, né, com essa água. Então, já dá para ter uma hipótese mesmo, tentar confirmar essa hipótese de que a água está relacionada com a cólera, em visto de que essas duas outras companhias, ali a segunda e a terceira companhia, tinham mortes elevadas, né, provocadas por cólera, e tinham então essa água contaminada. Continuando ainda nessa tabela 2, agora taxas de mortalidade por cólera por origem de abastecimento residencial de água. Então ali a gente tem as 3 companhias, né? Novamente, a primeira, a segunda e a terceira companhia, o número de casas que eram abastecidas por essas companhias, o número de mortes e mortes por 10 mil casas. Então, a cada 10 mil casas, o tanto de mortes. No caso, a primeira companhia, ali na tabela 1, que a gente acabou de ver, estava 0 mortes, correto? Nessa tabela a gente já consegue ver 98 mortes, quando a gente está vendo por número de casas ali por abastecimento residencial. Então, o Snow ele justifica essa diferença, né, entre a companhia Lambert, que foi devido a pessoas que haviam sido internadas em asilos sem que se lhe soubesse os endereços. Então, ele tinha um dado lá dizendo que tinha 0 mortes e agora ele tem 98 mortes para essa mesma companhia. Então, ele conseguiu criticar os próprios dados, viu que ele estava errado e ele conseguiu corrigir isso. Então, é importante criticar, né, esses próprios dados, tentando corrigi-los. Então, concluindo, né? Então, o trabalho de Snow, ele mostra como a gente deve aplicar o método epidemiológico, né? Formular essas hipóteses, testar essas hipóteses para descrever uma dada situação sanitária. Então, formular hipóteses concernentes a ela e testar essas hipóteses. Então, o Snow foi muito importante para a epidemiologia. Agora a gente vai falar sobre empregos de indicadores dentro da epidemiologia. Então, indicadores são medidas quantitativas, ou seja, medidas quantitativas vão envolver números, né, usadas para descrever uma dada situação, para acompanhar sua evolução e para avaliar as mudanças e as tendências ao longo do tempo. Então, ele vai acompanhar essa evolução, né, dessa situação e vai avaliar as mudanças e as tendências ao longo do tempo. Então, ainda sobre emprego de indicadores, a gente tem como exemplo essa fração, né? Então, ali a gente tem o número de mortes por sarampo na população, dividido por 100 mil habitantes na população. Então, a parte de cima ali, que é o número de mortes por sarampo, vai ser um numerador. A parte de baixo vai ser o denominador. Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Ambos devem estar no mesmo período. Então, por exemplo, se o numerador, que é o número de mortes por sarampo na população, for lá no período de março a dezembro, os 100 mil habitantes da população também têm que estar nesse mesmo período, de março a dezembro. Então, os dois têm que estar no mesmo período. Continuando, a gente vai falar então um pouquinho só sobre razão e proporção. Quando o numerador, que é a parte de cima, como a gente viu, estiver contido no denominador, dizemos que temos uma proporção e podemos representar em porcentagem. Então, por exemplo, para a gente visualizar melhor. Está vendo ali? Isso então é sobre mortalidade proporcional por tuberculose. Então, ali no numerador a gente tem número de óbitos por tuberculose no período X, dividido pelo denominador, número total de óbitos no mesmo período. Então, nesse número total de óbitos no mesmo período, a gente vai ter um número, né, específico de óbitos. Por exemplo, a gente tem lá 100 óbitos no total. E em cima ali a gente tem o numerador e ele está falando do número de óbitos por tuberculose. Então, dentro desses 100 óbitos, desse total de óbitos, vamos chutar aí 20 mortes foram por tuberculose. Então, a gente pode ver que mortes por tuberculose, o número de óbitos por tuberculose está contido no total de óbitos. Então, se o total de óbitos é 100 e 20 foram causados por tuberculose, então 80 foram por outras causas, porque 100 menos 20, né, vai dar 80, e 20 foi por tuberculose. Então, a tuberculose está contida nesse total. Por isso, a gente chama
isso de proporção, quando o numerador está contido no denominador. Então, continuando, razão e proporção, quando o numerador não pertence, então, ao denominador, a gente vai estar dentro de uma razão. Então, o numerador não vai pertencer ao denominador. Então, a gente tem um exemplo de razão de sexos. O número de mulheres em uma localidade no momento X, dividido pelo número de homens em uma localidade no momento X. Então, o número de mulheres não está relacionado, né, com o número de homens. Então, o numerador não está pertencendo ao denominador. Então, a gente vai estar diante de uma razão. Sobre a prevalência agora, a prevalência, tanto a prevalência como a incidência, e a gente vai ver daqui a pouco, são então medidas de morbidade. Morbidade, então, é a taxa de portadores de determinada doença em relação à população total estudada. Então, são as doenças em si. No caso de, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem o número de casos de verminoses entre crianças menores de 1 ano na região nordeste do Brasil. Então, se uma doença X é prevalente naquela população, a gente está afirmando que ela está presente e ela está constante. A prevalência é uma proporção, então o numerador vai estar dentro do denominador. Então a prevalência então, é o número de casos. É aquele número de casos que está ali naquele momento, que está presente naquele momento e com constância. Então ali, só relendo novamente, número de casos de verminoses entre crianças menores de 1 ano na região nordeste do Brasil. Então ele vai dizer quantos casos tem. Não está dizendo novos casos, está dizendo quantos tem naquele momento. Então, sobre prevalência ainda, né? A gente tem a prevalência de ponto e a gente tem a prevalência de período. A prevalência de ponto é bem fácil. É uma situação que a gente vai ter um ponto no tempo. Então, um determinado dia, por exemplo. Então, a gente vai estar medindo a prevalência, né, o número de casos, por exemplo, naquele tempo específico, naquele dia específico, num curto período de tempo. Então, por exemplo, o número de casos de doença X ou D presentes na população em um ponto no tempo, dividido pelo total de indivíduos na população no mesmo ponto no tempo. Esse ponto no tempo pode ser naquele dia específico, dia 1º, por exemplo. E prevalência de período é um período mais longo. Então, pode ser 6 meses ou 1 ano, por exemplo. Então, essa é a diferença. Prevalência de ponto, período curto, por exemplo, dia. E a prevalência de período, um período mais longo, por exemplo, longos meses ou anos, etc. Então, continuando a prevalência, as principais características. É importante para estimar a morbidade de doenças crônicas de curso longo, porque elas são mais prevalentes, e é essencial para o planejamento em saúde, pois proporciona estimativas para a alocação de recursos físicos e financeiros em serviços e insumos, entre os quais os medicamentos. Então, se você conhece a prevalência, sabe o número de casos de doença naquela região específica, você vai saber que vai ter que alocar recursos físicos e financeiros para aquela determinada região, porque lá vai ter gente com aquela doença específica. Então, não se preocupa com a duração da doença ou com o seu início. Se preocupa, então, o que tem naquele momento, quantos casos tem naquele momento. E não com a duração da doença e nem com o início. Então, essas são as principais características da prevalência. A gente vai falar, então, da incidência agora. É a força com que uma doença incide sobre uma dada população. Então, restringe-se apenas aos novos casos da doença, aos casos incidentes. Então, os novos casos, no caso da prevalência, eram os casos que já haviam naquele momento, naquele presente momento, em constância. Já a incidência são os novos casos, os casos incidentes. Então, por exemplo, em número de casos incidentes de meningite entre escolares de 5 a 2 anos em São Paulo no ano de 1999. Então, são número de casos novos de meningite entre escolares. Taxa de incidência ou densidade de incidência. É expressa, então, como uma razão e o numerador não tem relação com o denominador. Então, a gente viu lá no começo, né, que tinha razão e proporção. Quando é proporção, o numerador está contido no denominador. Quando é razão, o numerador não está contido no denominador. Então, nesse caso,
a taxa de incidência ou densidade de incidência, que é um subgrupo, digamos assim, da incidência. O numerador não tem relação, então, com o denominador. Por exemplo, número de casos de morte ocorrendo na população em determinado período, dividido pela soma total ali de tempo de segmento de cada indivíduo durante o período. Então, fornece uma ideia de velocidade, pois temos o caminho percorrido, que são os novos casos, o número de casos de morte ocorrendo na população em determinado período, sobre o tempo decorrido. Então, o numerador não está contido no denominador. Já a incidência acumulada é uma incidência de proporção, diferente do que a gente viu ali, que era de razão. Esse é de proporção. Então, o numerador está contido no denominador. Então, o número de casos novos da doença ocorrendo na população em determinado período, dividido pelo total de indivíduos na população sob risco de adoecer no início do período. Então, como que está ligado isso? Você tem um total de indivíduos que está sob risco de adoecer, certo? Isso no denominador. Já no numerador, a gente vai ter um número de casos novos. E esses casos novos vieram desses indivíduos que estavam com risco de adoecer. Então, eles estão ligados. Então, o numerador está contido no denominador. Então, o número de casos novos estão contidos no número de pessoas que estavam com risco de adoecer. Por isso que é uma incidência de proporção, a incidência acumulada. Então, características da incidência, a gente falou da prevalência, hoje a gente vai falar da incidência. Então, estudo de casos agudos, diferente da prevalência, que era o estudo de casos crônicos, doenças emergentes, epidemias e endemias. A mortalidade, que a gente vai falar depois na próxima aula, é um tipo especial de incidência. Se a doença é muito rápida e fatal, praticamente então não há tempo de registrar esses doentes, então registram-se assim as mortes. No caso, quando teve a epidemia da AIDS, por exemplo, era muito rápido e fatal. Então a gente podia fazer ali uma taxa, uma incidência de mortalidade. Então ali, como eu acabei de falar, a AIDS era medida por meio de incidência apenas, porque tinha uma evolução rápida e fatal. Hoje ela já pode ser medida pela prevalência, pois já existe tratamento eficaz. Então não está ocorrendo um número tão grande quanto na época de morte. Então ele já pode ser medido por prevalência, porque já não é casos agudos, tem casos crônicos. Então, exemplificando sobre incidência e prevalência. A gente vai ter a população A e a população B, isso falando da AIDS. População A vai ter a prevalência de ponto, que a gente falou, prevalência de ponto é um período curto de tempo, por 1000. Então ali a gente vai ter 10 de prevalência na população A. Já a incidência na população A, a incidência acumulada em um ano, vai ter 1 de incidência acumulada. Então a gente está vendo que a prevalência é maior que a incidência. E a duração da doença é de 10 anos. Então, comprovando ali que é a maior prevalência. Já na população B, você vai ter uma prevalência de ponto de 3, uma prevalência baixa, só que a incidência acumulada ela é maior. Então a incidência está sendo maior que a prevalência. E a duração da doença é 0,5 anos. Então na cidade A, a AIDS se comporta como uma doença crônica. Então a gente está vendo ali que uma duração da doença é alta, de 10 anos. Enquanto assume o perfil de mal agudo na cidade B. Então a duração da doença ali tem 0,5 anos. Como vemos, uma maior prevalência não implica necessariamente em piores condições sanitárias da população. Então a população A tinha maior prevalência de AIDS, só que a incidência era muito baixa e a duração da doença era de 10 anos, cerca de 10 anos, Então, por mais que tenha uma prevalência alta, as condições sanitárias da população não eram tão ruins, em comparação com a população B, que tinha uma prevalência baixa, mas tinha uma alta incidência, porque tinha novos casos. Na população A, tinha aqueles casos naquele presente momento ali, que é a prevalência, mas não tinha tantos novos casos. E na população B tinha mais novos casos. Então isso pode ser pior, porque a duração da doença é de 0,5 anos ali. Então está tendo mais casos da doença e está tendo mais mortes por causa dessa doença. Então, basicamente, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula vai ser a parte 3, a gente vai continuar falando sobre mortalidade, morbidade. Essas são as referências da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram,
da aula, dê um curtir ali embaixo, se inscreva no canal e até a próxima aula.